Pinheiral, 27 de março de 2017. 14ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, da primeira sessão legislativa ordinária da sexta legislatura. Solicita o senhor secretário que faça chamada nominal dos senhores vereadores para efeito de quórum regimental. Carmen Lúcia Costa de Carvalho, Jordace Elias Mendonça, Levi Bittencourt da Silva, Luiz Carlos da Silva, Magno Vicente Ferreira, Marco Antônio Pereira, Milho Adriano da Fonseca, Richard Cor de Brito, Anderson Costa Alonso. Havendo quórum regimental, declaro instalados os trabalhos e coloco em discussão a ata da 13ª sessão ordinária, realizada no dia 21 de março de 2017. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declaro aprovada e determino o senhor secretário que lê expediente. Ofício número 183, Gabinete do Prefeito, Pinheiral, 20 de março de 2017. Excelentíssimo senhor Richard Cor de Brito, presidente da Câmara Municipal de Pinheiral. Assunto: requerimento 02/2017. A convocação em foco é ato atentatório ao princípio da separação da harmonia dos poderes. Informa. Senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos e quando intermédio desta, em resposta ao requerimento 002/2017, de autoria dos vereadores Anderson Costa Alonso, Carmen Lúcia Costa de Carvalho, Jordace Elias Mendonça, Milho Adriano da Fonseca e Richard Cor de Brito, o qual convoca a secretária municipal de Educação para comparecer na sede da Câmara Municipal de Pinheiral, a fim de prestar esclarecimentos que menciona. Venho informar que a vice-prefeita do município, professora Cidiane Maia dos Santos, ocupa interinamente o cargo da Secretaria Municipal de Educação. Contudo, não deixou o cargo eletivo no qual foi empossada. Portanto, sua convocação é ato atentatório ao princípio de separação e harmonia dos poderes, consagrado na Constituição Federal. Nesse sentido, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que é improcedente o dispositivo da Constituição do Estado da Bahia, que prevê a convocação pela Assembleia Legislativa do governador do Estado para prestar pessoalmente informações sobre o assunto determinado, importando em crime de responsabilidade a ausência sem justificativa adequada. Fomos boni iuris, que a demonstra como afronta o princípio de separação e harmonia dos poderes, consagrado na Constituição Federal. Periculum in mora, evidenciado no justo receio do conflito entre os poderes, em face de injunções políticas, medida cautelar. Concedida. Ministro Carlos Madeira, julgamento 25/10/1989, plenária. O prefeito e a vice-prefeita somente comparecem à Câmara Municipal quando convidados para alguma solenidade ou evento, como recentemente foi o caso da audiência pública realizada nessa Casa Legislativa sobre o transporte público, cujo o ato contou com a presença do prefeito na mesa dos trabalhos, ou quando responde ao processo de cassação do mandato, na forma do decreto de lei número 201/67. No entanto, conhecedora dos questionamentos dos nobres legisladores, a vice-prefeita, com a atribuição do cargo de secretária municipal de Educação, comunicou à Câmara Municipal que tão logo se recuperasse de alguns problemas de saúde, compareceria para prestar esclarecimentos necessários. Contudo, diante de questionamentos infundados de que estaria se esquivando com desculpas artificiosas para não comparecer a essa Casa Legislativa, a vice-prefeita usa das prerrogativas do seu cargo para comunicar que não irá mais a esta Casa Legislativa, deixando as portas de seu gabinete abertas para recebê-los em data e hora previamente agendadas, ocasião onde prestará as informações julgadas imprescindíveis e necessárias ao prefeito, entendimento da comunidade pinheirense. Aproveito a oportunidade também para reafirmar a Vossa Excelência o nosso protesto da mais elevada estima e distinguida consideração. Antecipadamente, Edinardo Barbosa de Oliveira, prefeito. Projeto de Lei número 012/2017. Autoriza o Poder Executivo a instituir o passe livre universitário e determina outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei tem o objetivo de instituir o passe livre universitário para todos os estudantes residentes em Pinheiral e matriculados em instituições de ensino superior no estado do Rio de Janeiro. É notória a enorme dificuldade que os estudantes têm
que custear a mensalidade dos custos de ensino superior e ainda de arcar com as despesas decorrentes do transporte para tal. Muitas vezes, esses gastos não conseguem ser suportados pelos estudantes, que se veem obrigados a interromper seus estudos, protestando o sonho de ter um curso superior. Por esta razão, acreditamos que esta iniciativa é de vital importância para auxílio não só dos jovens, mas também dos demais munícipes matriculados em curso superior de ensino. Portanto, considerando que o incentivo à educação corresponde a um dever primordial do poder público, contamos com o apoio dos nobres pares para que este projeto tramite de forma célere nesta Casa Legislativa e seja, ao final, aprovado. Anderson Costa Alonso, vereador. Carmen Lúcia Cor de Carvalho, vereadora. Jordace Elias Mendonça, vereador. Mília Adriana da Fonseca, vereador. Richard Cor de Brito, vereador. Projeto de Decreto Legislativo 01/2017. Emenda. Dispõe sobre a prestação de contas do município referente ao exercício financeiro de 2015. Faço saber que a Câmara Municipal de Pinheiral aprova nos termos do artigo 11, inciso 7º na Lei Orgânica Municipal, eu, presidente, nos termos do artigo 39, inciso 5º do Regimento Interno, resolução número 10, de 14 de dezembro de 2000, promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. O Poder Legislativo do município de Pinheiral, Estado do Rio de Janeiro, usando as atribuições que lhe confere preventivamente a legislação em vigor, aprova as contas do município referente ao exercício financeiro de 2015. Artigo 2º. O presente decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Câmara Municipal de Pinheiral, 27 de março de 2017. 22º ano da emancipação político-administrativa do município. Richard Cor de Brito, presidente. Anderson Costa Alonso, secretário. Carmen Lúcia Costa de Carvalho, vice-presidente. Indicação 055 de 2017. Carmen Lúcia Costa de Carvalho, vereadora com assento nesta colenta casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que seja promovida a construção de cobertura em 2 pontos de ônibus situados na rua Helena Corrêa de Miranda, sendo um na altura do número 110 e o outro em frente à Academia da Saúde, ambos no bairro Centro. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo promover condições mais dignas e confortáveis à população do nosso município que faz uso do transporte coletivo. Neste caso, em especial, a população da rua Helena Corrêa de Miranda. Nota-se que nesta localidade, tanto o ponto de ônibus situado na altura número 110, quanto o ponto de ônibus localizado em frente à Academia da Saúde, carece de estrutura adequada com cobertura. Tal situação faz com que a população necessite esperar pela condução sem a proteção de uma cobertura ou telhado, ficando completamente exposta ao sol da natureza. Assim, é imperioso que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos promova a construção desta cobertura com a maior brevidade possível, a fim de que a população possua as mínimas condições de esperar pelos coletivos de forma mais digna e segura. Sala das Sessões, 27 de março de 2017. Carmen Lúcia Costa de Carvalho, vereadora. Indicação 056 de 2017. Jordace Elias Mendonça, vereador com assento nesta colenta casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e a Coordenadoria de Trânsito e Transporte, que se realiza a construção de um ponto de ônibus com cobertura na estrada Pinheiral-Vargem Alegre, nas proximidades da Fazenda Três Saltos. Justificativa. Apesar da circulação do transporte coletivo intermunicipal na estrada que liga o nosso município ao distrito de Vargem Alegre, percebemos a ausência de pontos de ônibus adequados na extensão da estrada. Assim, a construção de um ponto de ônibus com cobertura no local, hora indicado, tem como objetivo atender a reivindicação da população, proporcionando aos munícipes melhores condições na espera pela condução, além de evitar o desconforto pelas variações meteorológicas. Sala de Sessões, 27 de março de 2017, Jordace Elias Mendonça, vereador. Indicação 057 de 2017. Magno Vicente Ferreira, vereador com assento nesta colenta casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que seja promovida a manutenção e limpeza das margens da rua Tancredo Neves, à altura dos números 472 e 702, no bairro Centro. Justificativa. A presente indicação visa trazer melhor qualidade de vida para os moradores dessa região, tendo também como objetivo a prevenção de doenças e prevenção do meio ambiente.
através de limpeza e manutenção do local. Há registro na localidade de vazamento de rede de esgoto, ocasionando muito mau cheiro ao ponto dos moradores não poderem manter suas portas e janelas abertas, além da ausência de limpeza periódica. Vale ressaltar que os próprios moradores estavam fazendo a limpeza das margens da rua, porém, tal medida não é suficiente, sendo necessário uma execução profissional, além do uso do maquinário apropriado para a execução do serviço. Sala das Sessões, 27 de março de 2017. Magno Vicente Ferreira, vereador. Requerimento 014 de 2017. Anderson Costa Alonso, vereador com assento nesta Casa Legislativa, com consonância com as prerrogativas que lhe são inerentes, requer da mesa diretora desta colenta Casa, ouvido ao dono plenário, que seja enviada a correspondência legislativa ao Poder Executivo Municipal, requerendo esclarecimentos ao Poder Legislativo que a comunidade interessada é sobre razões pelas quais os vigias municipais não estarem recebendo corretamente em suas remunerações o adicional de hora extra nas escalas de trabalho incidentes aos domingos e feriados. Salientas, ao final, que tal pretensão deverá ser cumprida no prazo de 15 dias. Isso nos moldes do artigo 13, parágrafo 2º, artigo 44, inciso 13º, ambos da Lei Orgânica Municipal, com a devida observância do artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal. Justificativa. Os vigias correspondem a uma importante classe de servidores públicos municipais, responsáveis pelo zelo do patrimônio público em diversos setores da administração. Tal atribuição, na grande maioria das vezes, é realizada através do regime de plantão, onde tais profissionais se revezam em escalas que variam conforme o departamento, sendo geralmente 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. Em escala dessa natureza, é habitual que tais profissionais estejam sujeitos a plantões de trabalho também durante os domingos e feriados. Afinal, a vigilância ao patrimônio público não pode cessar. Dessa forma, justifica-se que a presente proposição, no fato de que tais profissionais não têm recebido a correta remuneração em dobro em datas dessa natureza, cumprindo mencionar que, inclusive, o Tribunal Superior do Trabalho já posicionou acerca do tema, conforme a súmula número 444. Súmula número 444 do TST, Jornada de Trabalho. Norma coletiva, lei, escala de 12/36, validade. Resolução 185 de 2012, divulgada em 25, 26 e 27 de 9 de 2012. Republicada em decorrência do despacho proferido no processo TST-PA 504.280 de 2012.2. DEJT, divulgado em 26 de 11 de 2012. É válida em caráter excepcional a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos feriados trabalhados. O empregado não tem direito ao pagamento de adicional, referente ao lado prestador da 11ª e 12ª hora. Portanto, nada mais justo que o Poder Executivo Municipal reconheça o importante trabalho realizado pelos nossos servidores, eles assegurem a atualização dos seus pagamentos, quando suas respectivas escalas de trabalho incidirem em dias de domingo e feriados, haja vista que a devida correção configura em direito de tais trabalhadores e o poder público não pode mais omitir. Câmara Municipal de Pinheiral, 27 de março de 2017. Anderson Costa Alonso, vereador. Em discussão, requerimento 014/2017 do vereador Anderson Costa Alonso. Em discussão. Senhor presidente, vereadores, amigos presentes, boa noite. Senhor presidente, fui procurado por um dos vigias, que até está aqui hoje, o nosso amigo Messias, né? Inclusive tem outros vigias também presentes, até agradeço de vocês terem vindo aqui, à casa de vocês. E fui procurado, ele me mostrou que já existe uma lei, um decreto, que os vigias precisam receber na data que cai, os domingos e feriados. E eles recebem como se tivesse trabalhado dias normais, como segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, nada mais justo, porque ele está ali trabalhando no domingo, e quem trabalha no domingo sempre tem o 100%. Eu acho que para toda a classe. Mas esqueceram de atualizar isso aí para os nossos vigias. Então, eu peço, nobre vereador Magno, levar isso para o prefeito. Eu acho que não é nada demais que estão pedindo. Só vai pagar o dia que cair de trabalho deles, o domingo e os feriados, que não são muitos. Os domingos sim, mas os feriados são poucos. E eu acho que seria justo, né,
eles estarem recebendo os 100% pelo dia, que é o feriado, que todos os trabalhadores que assim nesse dia trabalham recebem, e não dá mais justo que também pagarem eles, que é uma classe que está aí para tomar conta do patrimônio da prefeitura, né? Que muitas das vezes, na falta deles, a gente já viu que o pessoal invade e acontece depredação e roubos. Então, é uma classe que merece ser respeitada, como todas, mas que o prefeito chegue e possa estar dando para eles o justo, que é esse pedido aí do fim de semana, do domingo e dos feriados. Obrigado pela oportunidade, presidente. Continue a discussão. Senhor presidente, demais vereadores, público presente. Eu quero parabenizar aqui o vereador Costa Alonso por essa iniciativa. É uma questão de justiça. É uma questão de justiça reconhecer o esforço e o trabalho das pessoas. Então, os vigias estão sendo prejudicados. Meus parabéns, vereador, por essa iniciativa. Continue a discussão. Nada mais justo do que a prefeitura, o prefeito, pagar isso que é devido. Que é dever da prefeitura pagar. Eles não estão cobrando nada a mais. Estão cobrando que é direito deles, que já está previsto em lei. Então, senhor líder de governo, leva isso para o nosso prefeito, tá? Pede para ele olhar com carinho, tá? A classe dos vigias. Continue a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Requerimento 015/2017. Luiz Carlos da Silva, vereador com assento nesta colenta Casa Legislativa, em consonância com as prerrogativas que lhe são inerentes, requer à mesa diretora desta colenta Casa, ouvido do outro plenário, que seja enviada a correspondência legislativa à Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, requerendo ao presidente da renomada instituição que realize a implantação de um núcleo de atendimento médico ao município de Pinheiral. Justificativa. O presente requerimento justifica-se na necessidade de proporcionar um melhor atendimento à população de Pinheiral, que contratou o serviço da referida instituição e carece de mais uma opção de atendimento médico no território municipal. Atualmente, as consultas e exames da população conveniada e a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda são realizadas basicamente no município de Volta Redonda, gerando para o morador de Pinheiral um gasto com passagem, além do tempo despendido para o deslocamento. Portanto, a implantação do referido núcleo irá oportunizar um melhor conforto aos atuais clientes, ser um atrativo na captação de novos pacientes, além de proporcionar uma nova opção de atendimento ambulatorial e população pinheirense, que hoje socorre-se prioritariamente ao atendimento pelo SUS dentro da cidade. Câmara Municipal de Pinheiral, 27 de março de 2017, Luiz Carlos da Silva, vereador. Em discussão, requerimento 015/2017, vereador Luiz Carlos. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria para o expediente, passaremos para o grande expediente. Eu convido a vereadora Carmen Lúcia para que faça uso da tribuna por 10 minutos. Eu vou abordar um assunto que, sinceramente, eu não gostaria que houvesse essa necessidade. Mas nós recebemos uma correspondência, através do presidente, em relação ao fato de termos solicitado a presença da secretária de Educação do município para que prestasse esclarecimento sobre o processo seletivo que foi realizado nessa cidade. Muito bem, ela não compareceu. Justificou, essa solicitação foi feita para que ela comparecesse no dia 7 de março, do corrente mês. E foi dito aqui, nesta Casa Legislativa, eu falei, porque eu estive presente nesse evento no dia 8 de março, no dia seguinte,
um evento onde foram homenageadas as mulheres do município e eu fui uma delas. Muito me honrou. Porém, agora, então eu falei sim, e repito, porque o que eu falo, eu não volto atrás. Falei e repito que ela estava no dia 8 no evento, fez discurso, bem disposta, não aparentava estar doente. Eu não disse que ela não estava doente no dia 7. Pode que ela tenha sido vítima de um mal súbito, porque eu já fui. Uma vez eu fui fazer um júri, fiquei muito agitada e desmaiei. Então isso pode acontecer com qualquer pessoa. Mas recebemos uma correspondência na qual diz o seguinte, tá? Que tem um dispositivo na Constituição do Estado da Bahia que foi reconhecido inconstitucional, aonde proíbe, que é inconstitucional, a convocação pela Assembleia Legislativa do governador do Estado para prestar pessoalmente informações sobre assunto determinado. Isso implica, inclusive, em crime de responsabilidade à ausência sem justificação adequada. Talvez isso tenha preocupado a secretária. Muito bem. Só que nessa correspondência, eu quero ressaltar que esse julgado é de 25/10/1989 e não tem nada a ver com a nossa situação de Pinheiral, porque nós não convocamos a vice-prefeita, nós solicitamos a presença da secretária de Educação. Aí, nos vem agora essa correspondência dizendo que tem ausência do fumus boni iuris e que nós, alegando periculo in mora, porque nós estamos causando conflito entre os poderes. Não, ninguém aqui teve essa intenção, não. De forma nenhuma. O que nós queremos e continuamos querendo é uma satisfação à população de Pinheiral, porque isso foi solicitado ao Legislativo. Isso que eu quero que entendam. Agora, nós não falamos que ela estava se esquivando com desculpas artificiosas para não comparecer a essa Casa Legislativa. Agora eu pergunto a vocês, aonde nós erramos? Porque, olha bem, ela responde pela Secretaria de Educação. Então, se ela não responde, está complicado. O líder do governo está aqui, não é o vereador Magno? E está complicado, porque... Então, quem responde? Alguém tem que responder. Nós não desejamos, mas suponhamos que aconteça naquele recinto lá um infortúnio qualquer, ninguém está livre. Quem vai responder por isso? Não é? Então, eu quero deixar claro que essa Casa Legislativa, pelo menos, eu falo pelos meus pares, eu e meus pares, jamais nós pretendemos criar conflito entre os poderes. Nós não temos essa intenção. Eu não entendi muito isso aqui, não. Uma parte, vereador. Tá? Pois não. Uma parte, vereador. Pois não. Tu consigo. Boa noite, público presente, boa noite, vereadores, boa noite, presidente. Interessante, né, que a gente pediu que ela viesse aqui a essa casa. Até entendo que ela é vice-prefeita, né, dizendo que não pode vir, mas só que ela está respondendo hoje como secretária, né, de Educação. Então, se ela é secretária de Educação, então a gente não pode perguntar nada para ela, não pode convocar, porque ela é vice-prefeita. Se chegar um comunicado aqui amanhã, pedir para um vereador lá na secretaria, não vou não, porque eu sou vereador. Ué, ela tinha que vir aqui explicar para a gente, ou se não mandasse alguém para explicar, que mandasse alguém para explicar sobre o processo seletivo. Agora, e dizer que não tem fundamento, como que um processo desse seletivo não tem fundamento? Né? A gente aqui não tem nada contra a CIDN, não tem nada contra a vice-prefeita, não. A gente só quer uma resposta. Ou mandasse alguém para enviar essa casa.
para responder isso para a gente, não tinha problema. Ah, eu não posso vir porque eu sou vice-prefeita, mas que mande alguém. Quem responde hoje como secretária de educação, né, é ela. Ela foi nomeada para isso. Se ela foi nomeada para isso, ela tem que responder, pô. Sabe por que ela não vai vir, vereador? Porque ela não tem competência para elaborar um simples processo seletivo. Ela não teve competência para isso. E foi covarde, é covardia dela não vir nessa casa, covarde. Ela foi covarde, tá? Tinha que vir nessa casa e dar explicação. Não é para mim, não. É para a população que enfrentou fila. Fez fila na Secretaria de Educação. A explicação é que o processo foi mal feito mesmo, né? Não tem jeito. É incompetência. Competência pura. Entendeu? Então, isso que eu gostaria de explicar. Ninguém está perseguindo ninguém quer confusão. E ficou meio esquisito isso aqui. Então, nós queríamos esclarecer a sociedade, a população de Pinheiral, sobre o nosso posicionamento, que jamais nós queremos conflito. Nós só queremos que a população veja certas situações como essa com transparência. Só isso. E ninguém melhor do que quem organizou o concurso para chegar aqui e explicar, tá? Muito obrigada. Vereador Anderson Costa Alonso, 10 minutos na tribuna. Presidente, peço permissão para falar da mesa. Mais uma vez, boa noite, público presente, vereadores, senhor presidente. Eu gostaria aqui, hoje em público, estar agradecendo ao secretário de obra, Carlos Henrique, que está nos atendendo numa situação que o senhor Messias, que está aqui presente, me levou lá no bairro do Cruzeiro. É um esgoto a céu aberto, dentro da casa de uma pessoa lá no Cruzeiro, vizinho do senhor Messias, que realmente estava numa situação muito feia, e a gente fez a indicação aqui nesta casa. Demorou um pouquinho porque a Secretaria de Obra não tem nenhuma escavadeira, nenhuma S90, só reta escavadeira, e não conseguia fazer o serviço. Então, eles contrataram uma, então de parabéns, começaram o serviço. Eu fui lá hoje certificar se estava realmente fazendo, estão trocando as manilhas, então a gente tem que agradecer, dar os parabéns para o secretário de obra. E na mesma rua eu pedi também, aqui nesta casa, uma tampa de um bueiro que estava quebrada, podia cair uma criança lá, e hoje, também junto com o início dessa obra do esgoto, eles também fizeram o serviço do bueiro. Então, senhor Magno, leve as considerações ao secretário, ao prefeito, que isso que é legal, a gente vê as necessidades da cidade, a gente vê com os munícipes, o Messias, por exemplo, uma pessoa que sempre está visando lá pelo bairro do Cruzeiro, está sempre olhando, está sempre pedindo, né? Foi uma pena não ter vindo o candidato na última eleição, mas se Deus quiser na próxima vai vir, tem tudo para estar eleito, para estar junto com a gente aqui na próxima, porque é um cara que visa o bairro, corre atrás de tudo, não para ele, tá? Porque não era na casa dele, era na casa do vizinho. Então, ele se conscientizou, me ligou, estive lá, tiramos umas fotos, fizemos uma indicação aqui nessa casa, e hoje começaram a obra. Então, eu peço que você leve os parabéns para o secretário de obra, para a equipe do esgoto, né? Em nome do Edi, eu parabenizo toda a equipe do esgoto, é um excelente profissional, então eu gostaria que o senhor levasse isso. E falando do processo seletivo, que é uma novela que não tem fim, porque a secretária não quis vir explicar. Era tão fácil ela vir aqui, nós íamos fazer as perguntas, ela ia explicar como foi feito o critério, e como atrás, o secretário de saúde da gestão passada esteve aqui, nesta casa, os vereadores fizeram as perguntas, ele respondeu, se não ficaram satisfeitos, mas ele esteve aqui, respondeu, o secretário de planejamento, Jorge Melli, veio aqui por solicitação para responder sobre a obra da prefeitura. Aí disse que ela não pode vir, que ela é vice-prefeita. Beleza. Se ela não estivesse ocupando cargo nenhum de secretário, se ela fosse igual a vice-prefeita passada, Patrícia Rivelo, concordo. Mas a partir do momento, ela está de frente a uma secretaria. Você imagina um vice-prefeito, secretário de obra, e não pode responder pela secretaria de obra. Eu acho estranho, porque se ele está ali à frente, ele é o responsável. Ela, uma secretaria de um tal porte que a educação, com mais de 600 funcionários que hoje tem na educação, é a maior secretaria. Se ela não pode responder, quem que irá responder? A gente não quer briga, gente. Parece até que a gente está querendo puxar para cá, para lá. Não. A secretária viesse aqui, respondesse para a gente as perguntas que nós vamos fazer, os senhores vereadores, todos, secretária, vice-prefeita, professora, qual foi o critério para a convocação das pessoas? Como que foi? Era simples.
Mas ela está se omitindo de uma coisa que aí sim parece que tem alguma coisa errada. Porque quando você não tem o que explicar, não tem justificativa, aí eu enxergo como tem falhas, tem alguma coisa que está tampando o sol com a peneira. Que não vai adiantar. Por que então não combinou com esta casa, por ser vice-prefeito? Eu vou mandar o meu subsecretário de Educação aqui, o meu amigo fulano de tal, que vai responder para vocês, porque ele participou desse processo, porque foi feita uma comissão. Se foi feita uma comissão, alguém pode responder para essa comissão. Então, assim, já que ela não veio, acha que é birra nossa, falou que a gente está com birra com ela aqui no ofício, praticamente isso, para quem leu, não é birra não. A gente é cobrado do povo que ela tem que se explicar. A gente não vai chamar o prefeito, porque não foi ele que elaborou. Eu tenho certeza que não foi ele. Foi ela com a equipe dela. Foi a secretária que está hoje à frente da educação, professora Cidiene, vice-prefeito do município. Ela, com seus pares, com as pessoas que ela confia, que elaboraram esse processo. Agora, se não tem ninguém para vir aqui explicar, porque ninguém é competente dentro da Secretaria de Educação para vir explicar alguns questionamentos dessa casa. Só pode, gente. Eu não acredito que num governo não tem ninguém que possa vir explicar. Está ficando feio. Nós estamos sendo cobrados, nós estamos cobrando. Agora, mandar um ofício desse, dizendo que nós estamos querendo arrumar briga com o Poder Executivo, não estamos não. A gente só quer explicações que o povo precisa de ter. O povo quer essa explicação. Porque tem muita gente que tem um currículo muito bom e não foi chamado. Ficaram lá com a expectativa, nesse começo de ano que ninguém está trabalhando, de ter esse emprego para tirar a família do sufoco. Ficaram lá, enfrentaram fila, fizeram o currículo na correria, e agora, e ver pessoas que passaram, que eles conhecem a gente também, que tem um currículo muito menor do que o deles. A gente sabe que tem. Agora era só ela justificar. Só. A gente vai aceitar a situação dela. Mas ela tem que vir aqui ou mandar alguém. Está ficando feio. Está parecendo para a gente aqui dessa casa que tem sim muita coisa de errado dentro desse processo que não pode vir à tona. Então, a gente pede mais uma vez encarecidamente que a resposta que veio hoje não nos agradou. Porque não é a resposta de não vir ninguém. A resposta que a gente precisa, sim, senhor presidente. Eu queria uma parte no final. Pode terminar, colega. Sim, senhor presidente. A vice-prefeita não vai não, mas ela está mandando lá o presidente da comissão que elaborou o processo seletivo para responder a esta casa todas as perguntas que vierem. É só isso que a gente quer. Eu não vejo nada demais nisso. Muito obrigado pela oportunidade, presidente. E eu quero citar aqui o seguinte, que eu não sei quem redigiu, não sei se foi o jurídico da prefeitura, deve ter sido, que citou aqui uma decisão do Supremo Tribunal Federal do que pese ser de 1989, quase 30 anos atrás, ainda não tem nada a ver com esse assunto, porque aqui fala de convocar, solicitar a presença do governador do estado, do prefeito e da vice-prefeita, ou do vice-governador. Nós não convocamos, nós convocamos a secretária de Educação. Se ela acumula a função, aí já é outra situação. Então, eu faço questão de destacar, senão dá a impressão que a gente não está entendendo o que está chegando aqui. E não é por aí, porque a gente lê assim e aqui a gente entende também. Tá? Nós entendemos muito bem tudo isso aqui. E essa decisão aqui não tem nada a ver com a situação que foi discutida aqui. Só isso que eu queria ressaltar. Obrigado. Uma parte, vereador. Sim, fica à vontade. Ficou feio, né? Ficou uma situação que eu estou com vergonha. Porque o povo quer saber da verdade e não vai ter verdade. Jogaram a sujeira para debaixo do tapete. Essa é a grande verdade. O que nós vamos falar para o povo lá fora? O povo está esperando uma resposta, pô. Eu estou me sentindo com vergonha dela. Sinto muito falar isso, mas ela deveria ter mandado alguém. Porque ficou feio. A cidade inteira quer saber o que aconteceu no processo seletivo. A cidade de Pinheiral. É mentira? Eu acho que é verdade. Ficou feio para ela. Não ficou feio para mim que convoquei ela, não. Ficou feio para ela. Então, eu peço que não põe sujeira debaixo do tapete, não. A população quer esclarecimento, que é a verdade. Então, eu vou lá pessoalmente perguntar com ela. Vou marcar uma hora com ela, faço questão de marcar uma hora. Você vai ter que agendar, tá? Mas eu agendo. Agendar a hora,
Eu vou fazer diferente. E a eu vou na data? prefeitura, A hora e a data. vou fazer um processo, vou abrir um processo, eu, como vereador, pedindo ela. Será que ela vai poder me responder? Manda um ofício. Porque ficou feio. A população nos cobra, pô. A população está aqui dentro querendo saber a posição. Eu vou falar para eles que ela não quis responder, porque ela é vice-prefeita? Não. Se ela não pode por lei, ela indica uma pessoa para responder, pô. Ficou feio. Todo mundo quer saber o que aconteceu no processo seletivo. Não é só o Miller, não. A população de Pinheiral. Vereador, na próxima sessão, enviar um requerimento pedindo a ela que envie para a gente a carteira, xerox da carteira de trabalho de todo mundo que passou nesse processo seletivo. Porque tem que ter na carteira de trabalho. Vai mandar um requerimento para ela poder estar enviando para a gente. Verdade. Eu deixo aqui o meu repúdio, a atitude, eu como presidente dessa casa, nesse ano, deixo aqui o meu repúdio, senhor líder de governo. A atitude da vice-prefeita que ocupa o cargo de secretário. Então, hoje eu estou repudiando a atitude dela com essa casa legislativa. Leve isso para ela, para mim, por favor. Não havendo mais inscritos no grande expediente, passaremos para a ordem do dia. Leitura do parecer de legislação, justiça, redação final. Aprovando o parecer prévio favorável emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência. Parecer prévio favorável do Tribunal de Contas e projeto de decreto legislativo número 001/2017. Relatora, Carmen Lúcia Costa de Carvalho. Relatório. Vem esta comissão para análise do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, favorável à aprovação das contas da gestão financeira do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2015, de responsabilidade do senhor José Arimatea Oliveira e seu respectivo projeto de decreto legislativo número 001/2017, o qual dispõe sobre a prestação de contas do município referente ao exercício financeiro de 2015, fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno. A presidente desta comissão reserva para si a incumbência de exarar o parecer. Voto da relatora. O projeto em estudo visa avaliar parecer prévio exposto ao conhecimento desta casa. Melhor ilustrando a matéria, cito as conclusões da análise do Tribunal de Contas do Estado. Considerando que as contas da gestão do vice-prefeito municipal de Pinheiral, senhor José Arimatea Oliveira, referente ao exercício de 2015, constituída dos respectivos balanços gerais do município e das demonstrações técnicas de natureza contábil, foram elaboradas com a observância às disposições legais pertinentes, exceto pelas ressalvas apontadas, conforme conclusão apontada no parecer do conselheiro relator. Considerando o minucioso detalhe do trabalho do corpo, considerando que nos termos da legislação em vigor, o parecer prévio do Tribunal de Contas e o subsequente julgamento pela Câmara de Vereadores não exime a responsabilidade dos ordenadores e ratificadores de despesa, bem como de pessoas que arrecadam e geriram dinheiro, valores bem municipais, outros pelos quais o município seja responsável, cujo processo pede exame por esta Corte de Contas. Resolve emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas do governo municipal de Pinheiral referente ao exercício de 2015 de responsabilidade do prefeito senhor José Arimatea Oliveira, com as ressalvas, determinações, recomendações e comunicações constantes do voto. Desta forma, não existe argumentos plausíveis no sentido de haver escolhido a aprovação das contas do Poder Executivo referente à gestão financeira de 2015. Carmen Lúcia Costa de Carvalho, relatora. Parecer da comissão. A comissão acompanha o voto da ilustre relatora. Câmara Municipal de Pinheiral, 17 de março de 2017. Carmen Lúcia Costa de Carvalho, presidente. Magno Vicente Ferreira, membro. Jodácio Lima Mendonça, membro. Em discussão, parecer. Em votação, parecer. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 9 votos a 0. Leitura do parecer de Finanças e Orçamento. Aprovando o parecer prévio favorável emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
Comissão Finanças e Orçamento. Referência. Parecer prévio favorável do Tribunal de Contas e projeto de decreto legislativo número 001/2017. Relator, Mília Adriano da Fonseca. Relatório. Vem esta comissão para análise do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, favorável à aprovação das contas da gestão financeira do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2015, de responsabilidade do senhor José Arimatea Oliveira e seu respectivo projeto de decreto legislativo número 001/2017, o qual dispõe sobre a prestação de contas do município referente ao exercício financeiro de 2015. Com base no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente desta comissão reserva para si a incumbência de exaltar o parecer. Voto do relator. Tecendo comentários sobre a matéria em análise, esta comissão ratifica todos os termos do parecer prolatado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a qual enfrentou todos os aspectos da matéria em debate, manifestando-se pela aprovação do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Mília Adriano da Fonseca, relator. Parecer da comissão. A comissão concorda com o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 27 de março de 2017. Mília Adriano da Fonseca, presidente. Marco Antônio Pereira, membro. Jordace Elias Mendonça, membro. Em discussão, parecer. Em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 9 votos a 0. Em discussão e votação único, o projeto de decreto legislativo número 1 de 2017, que dispõe sobre a prestação de contas do município de Pinheiral, referente ao exercício financeiro 2015. Em discussão. Em votação nominal. Vereador Anderson Costa Alonso. Sou favorável ao parecer do tribunal, presidente. Vereadora Carmen Lúcia. Sou favorável ao parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Vereador Jordace Elias. Favorável. Vereador Levi. Favorável, presidente. Luiz. Senhor presidente, vou me abster dessa votação. Vereador Magno. Acompanho o parecer do Tribunal de Contas. Favorável. Vereador Marco Antônio. Favorável. Vereador Miller. Favorável ao parecer. Richard. Favorável. Aprovado por 8 votos e 1 abstenção. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a 15ª sessão ordinária da 6ª legislatura, a ser realizada no dia 28 de março de 2017, no horário regimental, às 19 horas. Boa noite.